Alexandre III da Macedônia, comumente conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, foi rei Basileu do Reino Grego Antigo da Macedônia e um membro da dinastia Angeada. Nascido em Pela, em 356 a.C., o jovem príncipe sucedeu a seu pai, o rei Filipe II, no trono com 20 anos de idade. Durante sua juventude, Alexandre foi orientado pelo filósofo Aristóteles até os 16 anos, tendo aprendido com ele política, ética, ciências naturais, medicina e geografia. Desde o início de sua campanha militar, Alexandre já era uma lenda viva. Seus feitos viraram histórias contadas à noite nas aldeias por onde passavam. Muitos outros líderes da época queriam ser como ele. Depois que Filipe foi assassinado, Alexandre sucedeu a seu pai no trono e herdou um reino forte e um exército experiente. Havia sido premiado com o generalato da Grécia e usou essa autoridade para lançar seu próprio projeto pan-helênico de seu pai, liderando os gregos na conquista da Pérsia. Alexandre chegou à Ásia Menor no começo de 334 a.C., acompanhado de aproximadamente 50.000 soldados. Ele iniciou a conquista da região com uma grande batalha travada em abril do mesmo ano, a Batalha de Granico. Consta nos registros que nesta batalha grande número de soldados da cavalaria persa foi morto pelos exércitos de Alexandre e a vitória foi dos macedônios. Essa vitória permitiu a Alexandre estender seu controle sobre inúmeras cidades da região, uma vez que o poder persa havia se fragilizado. Assim, em pouco tempo, toda a Frígia e a Lídia foram conquistadas por Alexandre. Um último foco de resistência persa concentrou-se em Halicarnasso e também foi derrotado. Com as conquistas, Alexandre transformou essas cidades de origem grega em polis democráticas. Com a Ásia Menor conquistada, Alexandre partiu com seu exército na direção da Síria. Em 333 a.C., a resposta de Dário III foi dada com um grande exército enviado para conter os macedônios. O encontro dos dois grandes exércitos aconteceu no mesmo ano, durante a Batalha de Isso. Os macedônios alcançaram grande vitória em Isso, e Dário fugiu desesperadamente para o Oriente, deixando sua família sob a posse de Alexandre. A vitória em Isso permitiu Alexandre conquistar todas as grandes cidades da faixa, que atualmente corresponde a Síria, Líbano e Palestina. A única cidade da região que não se submeteu aos macedônios foi Tiro, que impôs resistência e obrigou os macedônios a realizarem um cerco de 8 meses para conquistá-la. Como punição, Alexandre autorizou a pilhagem da cidade e a escravização de seus cidadãos em 332 a.C. Após a conquista de Tiro, Alexandre partiu rumo ao Egito, local onde foi bem recebido pelo povo. A estadia de Alexandre no Egito deixou como legado a fundação da cidade de Alexandria, em 331 a.C. A fundação dessa cidade tinha um papel militar estratégico para garantir o controle do mar Mediterrâneo e Egeu pela frota naval dos macedônios. Em 330 a.C., Alexandre marchou novamente ao encontro de Dário. Os exércitos do Alexandre marcharam na direção do vale do rio Tiro, ao encontro das forças de Dário. O rei persa havia novamente organizado um grande exército que se encontrou com os macedônios na Batalha de Gaugamela, em 330 a.C. Os registros desse confronto contam da habilidade estratégica de Alexandre em superar as dificuldades no campo de batalha, e Dário novamente foi derrotado. Com a vitória em Gaugamela, Alexandre conquistou as mais importantes cidades persas, Susa e Persépolis.
As novas conquistas renderam ao rei macedônio grandes somas de dinheiro obtidas dos cofres reais dos persas. Depois disso, Alexandre iniciou uma caçada para capturar Dário, porém um usurpador chamado Besso, satrapa da Bactriana, assassinou Dário III. O último rei persa foi, portanto, morto em 330. Alexandre lidou então com dois usurpadores em sequência, Besso e Espetamenes. Ambos foram derrotados, o que consolidou o poder de Alexandre sobre a Pérsia. A última fase das conquistas de Alexandre aconteceu na Índia. Alexandre tentou impor seu domínio sobre os reinos que existiam na região além do rio Indo, e encontrou as batalhas mais difíceis de sua trajetória, entre 326 a.C. e 325. Ele travou e venceu uma grande e sangrenta batalha contra Poro, o rei dos Pauravas, e pôs fim à sua campanha após seus soldados informá-lo o desejo de não continuar com os avanços. Com isso, Alexandre retornou para a Babilônia, onde permaneceu entre 324 a.C. e 323. Durante sua estadia nessa cidade, ele passou a planejar a campanha de conquista da Península Arábica. Os planos de Alexandre foram interrompidos após ele contrair uma febre fulminante, o que levou a falecer poucos dias depois, em junho de 323 a.C. Não se sabe ao certo as causas da morte de Alexandre, mas atualmente especula-se que ele possa ter morrido em decorrência de febre tifoide ou malária. A morte de Alexandre levou a uma crise sucessória, uma vez que não havia um herdeiro estabelecido. Sua esposa Roxana estava grávida. Iniciou-se então uma disputa pelo poder entre os generais de Alexandre, o que provocou a fragmentação do Império Macedônio.